Na segunda-feira nós vimos o amor como virtude. E aí o autor do devocional nesse dia trouxe o texto de Colossenses 3,14, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. O que nos une em harmonia é o amor. E precisamos crescer em amor. No segundo dia, terça-feira, ontem, nós vimos quando falta o amor. Quando falta o amor. E Jonas é o personagem que expressa exatamente esta falta de amor. E o texto de Jonas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Isso tudo o quê? Isso tudo o amor de Deus pelos ninivitas. O perdão de Deus aos ninivitas. Eu não sei se você já viveu momentos assim, onde o perdão de alguém ou o perdão a alguém irritou o seu coração. Geralmente isso acontece no seio familiar, quando em uma família temos 2 ou 3 filhos, e um apronta uma situação, e aí o pai vai chegar em casa, e o filho diz assim, quando o papai chegar, você vai ser castigado. E quase sempre é assim, o pai chega, e aí relatam o que aconteceu, o pai olha para a criança, diz que coisa feia, e perdoa a criança, o outro fica com raiva, porque o outro queria ver uma surra, queria ver uma bronca, queria ver um chamar de atenção. Então o livro de Jonas é um livro pequenininho, na minha Bíblia está aqui, o livro de Jonas está todo aqui, capítulo 1, 2, 3 e 4. Facilmente lido, você lê o livro de Jonas em 10 minutos. Mas a história que esse livro traz é uma história extremamente importante. Então, o tema que nós resolvemos dar à palavra de hoje é como você lida com o descontentamento. Como é que você lida quando alguma coisa altera? Quando você está descontente, desanimado, entristecido. E aí a gente vai ver o descontentamento de Jonas. Agora, quem é Jonas? Jonas é um profeta do Deus de Israel. Jonas é um homem de Deus. Mesmo após o sucesso da sua pregação, ele se mostra descontente. Quando alguém prega um sermão e quando o auditório responde positivamente ao sermão, o pregador fica contente, fica feliz. Quando alguém prega um sermão e o auditório não responde, o pregador fica frustrado, fica decepcionado, fica entristecido. Um dos sermões mais pregados é o sermão onde pecadores na mão de um Deus enfurecido. E aquele sermão gerou inúmeras decisões, inúmeras conversões. Até hoje nós temos referência a esse sermão. Mas Jonas, depois da sua pregação, ele ficou descontente com o resultado. E o que foi que provocou a ira de Jonas? O que provocou a ira de Jonas foi o amor de Deus. O que provocou a ira de Jonas, o descontentamento de Jonas, foi a misericórdia de Deus. Jonas capítulo 3, versículo 10 diz que quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Quando Deus viu, o amor de Deus alcançou o coração dos ninivitas. Quando Deus viu um coração alcançado pelo amor de Deus,
Deus volta atrás. Jonas, profeta do reino do norte, Israel. Nínive, capital do império assírio. Nínive, opressor, violento, inimigo de Israel. Há aqui um conflito. Jonas representa o povo oprimido. Nínive representa os opressores. Mas o amor de Deus, o perdão divino, parece injusto aos olhos humanos. Quantas vezes ficamos irritados quando Deus é bom com alguém que, na nossa opinião, merecia a punição. Isso é muito natural quando a gente vai, por exemplo, para as capelas ou para os trabalhos prisionais. Os nossos missionários que atuam nos presídios vão pregar o amor de Jesus. A quem? A condenados. E alguns estão ali condenados porque roubaram. Outros estão condenados porque mataram, porque assaltaram. Outros estão condenados porque de alguma forma fizeram mal. Mal a uma família, mal à sociedade. E aí alguns têm dificuldade de enxergar o amor de Deus quando pregado no presídio. Por quê? Porque alguns acham que aqueles presos que já estão pagando suas penas não merecem receber o amor de Deus. Não merecem receber o perdão de Deus. Mas eles já estão cumprindo as penas, as consequências dos seus pecados. E quando a gente olha com esse olhar, a gente se esquece de que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não existe um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, quando a gente olha para essa história de Jonas, nós vamos perceber que a história de Jonas não é apenas sobre um profeta que fugiu de um chamado, mas sobre um homem que não compreendia plenamente o coração amoroso de Deus. E se nós temos dificuldade com o amor de Deus a outras pessoas, nós também não compreendemos o coração amoroso de Deus. Quando eu olho para a minha vida, eu louvo a Deus pelo amor, pelo coração amoroso de Deus para comigo. Você deveria olhar para a sua vida e agradecer a Deus pelo coração amoroso de Deus por você, porque você e eu estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre esse descontentamento e como isso pode revelar o nosso próprio coração. Como o descontentamento quando alguém recebe o amor de Deus, e isso causa em nós descontentamento, isso revela a dureza do nosso coração. E a gente olha para dentro de nós mesmos e não reconhecemos. Por que eu sou tão duro com essa situação? Jonas, ele é desobediente. Inicialmente ele recebe a ordem de Deus, né? Jonas se aprontou depois que recebe essa ordem inicial. A ordem era para Jonas ir a Nínive. E Jonas vai para o lado oposto, vai para Tarsis, na direção oposta. E o texto sagrado diz que Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. E quem é que pode fugir do Senhor? O salmista já dizia: como eu posso fugir da tua presença? Se eu subo ao céu, tu ali estás. Se eu vou ao inferno, tu estás atrás de mim. Eu não posso fugir da tua presença. Ele desceu ao porto de Jope, e ali ele tenta fugir da presença de Deus, e aí Deus faz uma intervenção sobrenatural. Deus envia uma tempestade. E essa tempestade alcança o barco que estava indo para Jope. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte,
E caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. E aí Jonas é lançado no mar, é engolido por um peixe grande. Alguém disse que é engolido por uma baleia. E os estudos biológicos vão dizer que baleia não tem garganta suficiente para engolir um homem. Eu preguei uma vez aqui uma série de mensagens sobre o livro de Jonas. E naquela série de mensagens eu me lembro que eu mostrei um peixe muito grande que engole um homem, sim. Não é uma baleia, mas é um grande peixe. Por isso, Jonas, no capítulo 1, vai dizendo que depois os marinheiros pegaram Jonas, o lançaram ao mar e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Esse barulhozinho de chuva traz alguns sentimentos no nosso coração. Primeiro, sentimento de gratidão, porque Deus, quando faz a chuva chegar, é bênção de Deus sobre a terra. No início da pregação, esse barulho parecia algo estranho, eu não sabia o que estava acontecendo. Estava incomodando a minha pregação. Aí depois eu vi que é chuva, e a gente cantava o hino assim: chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu. Gotas somente nós temos. A gente vai fazer a viagem missionária para o sertão da Bahia e a gente vai ver como é preciosa uma chuvinha dessa. Lá não chove assim, como aqui chove. Então, quando a gente vê uma tempestade que de uma hora para outra é acalmada, é apaziguada. Quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma. A gente vai concluir que foi uma intervenção sobrenatural de Deus. E lá dentro do peixe, Jonas ora e se arrepende. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. E o Senhor ordenou que o peixe jogasse Jonas na praia. Aí é uma segunda chance para Jonas. E quantos de nós já tivemos uma segunda chance? Você já teve uma segunda chance na sua vida? Uma segunda chance no trabalho, por exemplo. Você errou na execução de um trabalho e o seu chefe chama você e você admite que errou, pede perdão e ele te dá uma segunda chance. Uma segunda chance no namoro. Eu fico imaginando o Alessandro ali namorando, hein? Namorando essa jovem, e ele pisa na bola com ela. E ela diz que vamos acabar esse namoro aí, ele pede uma segunda chance. Né? Elisane, me dê uma segunda chance. Quantos casamentos estão hoje felizes porque um deu uma segunda chance? Dene, me dê uma segunda chance. Se bem que foi o contrário aí, pelo visto, né? Foi você que deu a segunda chance para ela. Ele é muito bonzinho, ele que deu a segunda chance. Mas Deus fala novamente com Jonas, oferecendo a Jonas uma segunda chance. Não uma segunda chance de namoro, de emprego, mas uma segunda chance de corresponder ao projeto de um coração amoroso, que é o coração de Deus. E Deus fala novamente com Jonas. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Uma mensagem de amor, de arrependimento, uma mensagem de misericórdia. E aí no capítulo 3, Jonas vai a Nínive e ali ele prega a palavra do Senhor. A cidade inteira se arrepende. Jonas obedeceu a ordem do Senhor. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E Deus suspende o julgamento, suspende o juízo, suspende a condenação. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é grande. O amor de Deus é grande por todos nós. E por que não para com os ninivitas também? Mas nós temos aqui um problema muito sério. E qual é a raiz do problema?
O problema não é o povo de Nínive. O problema não é a misericórdia de Deus. Qual é o problema que esse texto nos aponta? Esse texto nos aponta o problema do coração endurecido de Jonas. Do coração duro de Jonas. Ele tem ira pela misericórdia de Deus. Na verdade, ele queria ver a destruição dos ninivitas. Havia no coração de Jonas um sentimento nacionalista, cheio de preconceito. Não aceitava que o inimigo pudesse ser perdoado. Nós vivemos hoje um momento no mundo e no Brasil também de uma polarização política e ideológica muito forte, onde quem é a favor de um lado odeia quem se diz a favor do outro lado. É mais ou menos esse sentimento que Jonas tinha. Jonas poderia se classificar de um lado, seja progressista, seja conservador. E ele tinha problema porque o povo era do outro lado. Nós vivemos uma polarização tão perigosa no nosso país, porque as famílias estão assim se conflitando. Dentro das igrejas tem grupos de um lado, grupos do outro se conflitando. Na sociedade, se conflitando. E aí, não querem que o outro grupo seja salvo, que o outro grupo seja visitado pela graça, pelo poder de Deus. O outro grupo pode ser diferente do seu grupo. A sua concepção ideológica pode ser diferente da concepção do outro. E aí o que você almeja, o que você espera, o que você deseja é que todos os outros sejam condenados, fulminados. E a gente tem visto essa briga no nosso país, inclusive chegando na justiça brasileira. Pessoas sendo julgadas por um posicionamento político, ideológico. Pessoas que nunca cometeram um crime, nunca roubaram nada, nunca mataram ninguém, estão sendo condenados porque estavam no dia 8 de janeiro, assumindo uma posição política e ideológica. É difícil de entrar na nossa cabeça. Eu sei que a maioria da população não está vendo com bons olhos o que está acontecendo. Agora, se Deus nos manda pregar o Evangelho, tanto aos que estavam lá no dia 8, quanto aos juízes do Supremo Tribunal, qual será a nossa postura? A gente não quer, o que a gente quer é juízo. Dependendo da minha posição ideológica, eu quero juízo sobre o outro. Nós contamos com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus. O mesmo Deus que quer salvar os que foram presos no dia 8 de janeiro, é o mesmo Deus que quer salvar o Alexandre de Moraes e os juízes do Supremo Tribunal Federal. Dependendo do seu posicionamento ideológico, você está olhando para mim sem entender direito qual é o meu posicionamento ideológico. Eu quero que os progressistas sejam salvos. Eu quero que os conservadores sejam salvos. Eu quero que todos sejam salvos. Então há aqui no coração de Jonas ira. Ira porque o coração de Deus é misericordioso. Ira porque há no coração de Jonas um nacionalismo defendendo a nação de Israel, do povo escolhido, do povo adquirido. Há um preconceito quanto aos ninivitas que se levantam para maltratar os israelitas. Há no coração de Jonas um legalismo. E muitas vezes nós também somos legalistas. E a gente está vivendo uma realidade legalista. Não aceitavam que o inimigo pudesse ser perdoado, que o adversário pudesse ser perdoado. Não queriam justiça sem
condenação aos adversários, aos inimigos. Há um desconhecimento do amor de Deus. Não reconhece que o amor de Deus não é apenas pela nação de Israel, mas o amor de Deus é para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não é pelo A, nem pelo B. O amor de Deus é para o mundo todo. Então Jonas não compreende que Deus é cheio de compaixão, de misericórdia. Deus é tardio em irar-se, porque Deus é grande em amor. Então eu queria trazer aqui 3 aplicações para a nossa vida. Primeiro, quando a misericórdia de Deus nos desagrada. Você já viveu um momento onde Deus foi misericordioso com alguém e essa misericórdia de Deus com alguém desagrada o seu coração? Você queria a justiça de Deus e não a graça de Deus. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Mas no capítulo seguinte, Jonas está furioso, ele queria juízo, ele não queria perdão. Quantas vezes nós somos como Jonas? Quantas vezes você é como Jonas? Ficamos felizes quando alguém recebe justiça, condenação, mas ficamos incomodados quando essa pessoa recebe perdão, recebe graça, recebe salvação. Essa dualidade me parece que intencionalmente por Deus é permitida na cruz. A Bíblia diz que de um lado tinha um ladrão, do outro lado um outro ladrão. Ambos os ladrões precisavam serem julgados, condenados e mortos. Mas Jesus estava no meio deles. E o diálogo que acontece aqui, um acusando Jesus e tentando tirar proveito da situação. Salvou a tantos homens, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, consciente do pecado, diz: ô rapaz, não sei por que eu penso sempre que o ladrão que se converte é do lado de cá. Toda vez que eu falo do ladrão que provoca Jesus, do lado de lá. E aí alguém que tem toda a leitura ideológica vai falar, ó, um é esquerdista, o outro é direitista. Né? Aí o do lado de cá diz assim: olha, salvaste a tantas pessoas, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro que está de cá diz assim: ô rapaz, nós estamos aqui porque nós somos ladrões. Nós estamos aqui porque nós fazemos o mal às pessoas. Este homem não fez mal a ninguém. E aí ele chama Jesus de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Romanos 10, 9 diz: todo aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Percebeu aqui? Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, o Senhor não vai ficar morto, o Senhor será ressuscitado. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. 2 ladrões, um confessa Jesus como Senhor, um crê que Ele vai vencer a morte e vai voltar a viver, e para esse Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja bem, quando Jonas vê a misericórdia, o perdão, ele fica furioso. E talvez, se tivesse alguns discípulos assistindo essa cena, ficaria furioso. Por que Jesus amou e perdoou um ladrão? E às vezes nós somos
nós ficamos como Jonas. A gente não tem essa mesma percepção. Aquela percepção do pai amoroso que acolhe o filho pródigo. Este meu filho estava morto e agora reviveu. Nós estávamos mortos e agora revivemos. Ficamos felizes quando alguém recebe justiça, mas incomodados muitas vezes quando essa pessoa recebe graça, perdão. Preferimos ver o pecador ser castigado do que o pecador ser salvo. Isso mostra que o nosso coração ainda não está alinhado com o amor de Deus que deseja salvar a todos. O amor de Deus que deseja salvar a todos. Nós estamos animados com a viagem missionária para a Bahia e eu sempre me lembro daquele homem violento, agressivo, que tinha sido preso na semana passada. E a gente chegou em um povoado, levamos alimentos para aquele pessoal, foi uma bênção. E aí, no final da viagem, a gente sobrou algumas cestas básicas, e eu falei para a diretora da escola, todo mundo que precisava de cesta básica recebeu. Todo mundo recebeu, só um que não recebeu. Falei, quem é ele? Aí ela disse, ele é um homem violento. Ele tem algumas limitações. Ele é agressivo. Ele foi preso porque ele estava correndo com um facão para pegar outras pessoas. Falei, e quem cuida dele? Ninguém cuida dele porque ele é violento, não deixa ninguém se aproximar. Aí eu me lembro que eu falei assim, chamei 2 homens fortes. Você foi um dos homens, né, Michael? Não? 2 homens fortes. Rogério foi um e um outro homem forte. Falei, vamos ali, pega aí a cesta básica. E um deles pegou a cesta básica, botou no ombro. O outro vai comigo porque se ele partir para cima de mim, vocês 2 vão lá e seguram ele. Porque eu já não tenho tanta força assim. Quando a gente chega, o homem está lá atrás. E eu grito daqui, ô vizinho, boa tarde, posso me aproximar? E ele disse, chegue. Agora veja a coragem. Eu vim trazer uma cesta básica para o senhor aqui. Eu vim trazer um feijão, um arroz, um açúcar. Ele, pode chegar, vizinho. Aí nós fomos chegando. Nos aproximando. Olha, o medo, pronto para largar a cesta ali, e ir embora. Então a gente via ele também, moreno, cabelo todo desengrenhado assim. Ele forte, não era fraco não. Eu disse, olha, a gente trouxe aqui uma cesta, põe aonde? Ele disse, pode botar aqui. E aí os caras foram lá, botaram a cesta. Se a gente veio aqui compartilhar um pouco do amor de Deus. Você entende o que eu estou falando? Sim, eu sou o compositor. Aí começou a conversar comigo. Ele era o compositor de todas as músicas do Roberto Carlos. Ele era amigo íntimo do Roberto Carlos. E eu falando do amor de Jesus, ele falando do amor que ele tem por Roberto Carlos. Deixamos ali a cesta básica, conversamos com ele uns 10 minutos. Se podemos orar, pode orar. Eu orei, eu sempre acostumado a orar de olho fechado. Mas essa oração, vigiando e orando. Depois apertei a mão dele e fui embora. Aquele homem precisa de salvação. Alguns poderiam achar injusto da parte da viagem missionária levar alimento para um homem que saiu correndo atrás dos outros com um facão. Mas a mesma pessoa que nos recebeu com alegria, confessou Jesus como Senhor e Salvador em seu coração e nos acolheu, a mesma pessoa que Jesus ama,
por ter feito isso, Jesus ama aquele homem por não ter feito nada disso. É difícil de entrar na nossa cabeça isso. Por isso Jonas, ele se irrita. A Bíblia diz em Timóteo, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. A pergunta que eu faço para você, como é que o seu coração reage quando alguém recebe perdão e graça, quando alguém recebe misericórdia, amor de Deus? Seu coração arde em ciúme, arde em revolta, em tristeza, em chateação. Talvez o seu coração seja um coração semelhante ao coração de Jonas. Segunda aplicação que a gente faz nesse texto é que há aqui uma raiz de descontentamento. Qual a origem do descontentamento de Jonas? Um coração endurecido. Jonas não estava apenas frustrado, ele estava cego pelo seu próprio nacionalismo. O senso de justiça pessoal de Jonas tinha sido perdido. Ele achava que os ninivitas não mereciam o amor de Deus. Lá em Lucas 9:54, Tiago e João querem que Jesus mande fogo do céu sobre os samaritanos. E Jesus repreende. A mesma raiz, desejo de punição ao invés de compaixão. A mesma coisa que aconteceu lá em Jonas, no Antigo Testamento, acontece agora no Novo Testamento. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. Veja que fé desses dois discípulos. Para a vingança, uma fé enorme. Para produzir o mal, uma fé grande. Para produzir justiça, uma grande fé. Mas para proclamar o amor de Jesus, pouca fé, pouca disposição. Pergunta que eu faço, quem são os ninivitas da sua vida? Quem é o ninivita da sua vida? Talvez você tenha um ninivita dentro de casa. Talvez o ninivita seja um parente seu, com quem você convive, e que é difícil para você conviver. Talvez você tenha um ninivita no seu trabalho. Talvez você tenha um ninivita na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua escola, na sua faculdade. Quem é o seu ninivita? E como está o seu coração? O seu coração é amoroso ou o seu coração é endurecido que tem impedido você de expressar esse amor incondicional de Deus? Nós gostamos muito do pastor Nassif. Pastor Nassif é um amigo querido, muito amado pela igreja. Pastor Nassif, ele ficou famoso nas ruas de São Paulo porque ele saía para pregar o evangelho às prostitutas. O negócio do pastor Nassif, quando era jovem, era pregar nos prostíbulos. E ele então foi reconhecido, fotografado, elogiado. O pastor missionário que prega às prostitutas. Quantas mulheres foram redimidas? Quantas mulheres foram salvas? Quantas mulheres tiveram suas vidas mudadas pelo amor de alguém que olha para elas sem querer tirar proveito delas, sem querer explorá-las? E quantas vezes nessas viagens missionárias que a gente vai, a gente gasta um tempo com pessoas alcoolizadas, bêbadas. E a gente começa a proclamar o amor de Jesus. Às vezes você tem no seu condomínio uma pessoa que você quer ver o juízo sobre ela. O coração de Deus ama a todos. E o coração de Deus pede que nós amemos a todos. Terceira aplicação, convite de Deus.
vê com os olhos de Deus. No final do livro, Deus confronta Jonas, capítulo 4, versículo 4. Você acha certo ficar tão irado assim? Depois Deus revela a Jonas o valor da cidade de Nínive. São 120.000 vidas que ele ama profundamente. Você está se importando com uma planta que você não plantou, uma planta que você não regou, uma planta que você não cuidou. Eu não terei misericórdia de pessoas que eu criei, 120.000 pessoas. O amor de Deus é universal, é compassivo. O amor de Deus é missionário. A Igreja Batista, ela é reconhecida no mundo como uma igreja missionária. O coração do crente batista pulsa por missões. O coração da Igreja Batista não pulsa por prosperidade, não pulsa por construção de templo, não pulsa por comprar templo, não pulsa por fazer boas ações, boas obras. Mas quando fala de missões, o coração do povo batista pulsa. O coração do povo batista se alegra. Vamos fazer missões. A gente acabou de vir de uma viagem missionária. Estamos animados porque vamos fazer uma outra viagem missionária. Porque qualquer esforço que a gente faça, construir um templo, esse templo é bonito, é charmoso, é bom, mas esse templo vai ficar. Ele não vai com a gente. Fazer boas obras, você pode levar alimento, sim, tirar a fome de uma família, por um dia, por uma semana, por um mês. Mas esse povo vai voltar a ter fome de novo. Querer uma cura física, a cura de um câncer, uma cura de uma enfermidade. Nós estamos felizes porque a Silvia, que sempre canta conosco aqui, fez a cirurgia ontem à tarde. Hoje de manhã já foi para casa, sem dor. Fazia meses que ela não sabia o que era ficar sem dor. Louvado seja Deus. O milagre. Deus tirou a dor do corpo da Silvia através do milagre da intervenção cirúrgica. Deus cuidou através do médico. Mas o corpo da Silvia poderá ter outras dores, talvez não mais essa. Ela vai envelhecer e quando chegar na minha idade vai ter dor aqui, dor ali, não tem jeito. Né? Mas quando você ganha uma alma para Jesus, essa alma vai para você e vai com você para toda a eternidade. Você não acha certo ficar tão irado assim? Disse Deus a Jonas. O amor de Deus é universal, Ele ama até mesmo os nossos inimigos. E Ele nos convida a amar como Ele ama. Amar como Deus ama. Um coração alinhado com o coração de Deus deve ser o nosso alvo. Como é que está o alinhamento do seu coração com o coração de Deus? O seu coração só pensa em você? O seu coração oferece espaço para o outro? Jonas agiu com egoísmo, mas Deus agiu com amor. E nós? Estamos mais parecidos com Jonas ou com Jesus? O nosso desafio hoje é examinar o nosso coração. Você já desejou o mal para alguém? Quando eu era criança, lá no sul da Bahia, nós brincávamos muito na rua. E a gente brincava na rua com areia e tal, e eu me lembro que eu e o meu irmão, não sei agora se é o Esdras, nós estávamos construindo um castelo. E tinha um menino malvado que vinha de bicicleta e passava em cima do nosso castelo e ia embora.
Eu fiquei irado, mas me deu uma raiva desse menino. Aí a gente consertou o castelo e construiu de novo o castelo. E esse menino malvado vinha, passava em cima do nosso castelo de bicicleta e ia embora. E eu não sei de quem foi a ideia, mas um de nós dois teve a ideia. Vamos pegar cacos de vidro e botar embaixo do castelo, porque quando ele vier passar aqui, vai furar o pneu dele. E nós conseguimos uma garrafa lá de alguma coisa, quebramos, botamos os cacos de vidro. Fizemos o castelo bonitinho, ficamos esperando e o cara nada de chegar. E a gente foi brincar de outra coisa, o cara nada de chegar. Só sei que a gente se distraiu, o cara não veio mais, a gente começou a brincar de destruir o castelo. E naquela época a gente brincava descalço na rua. E aí a gente começou a brincar de destruir o castelo. Chutava. Ele chutava uma torre, eu chutava outra torre. E eu não sei, só sei que ele foi chutar o meio do castelo. E quando ele chutou o meio do castelo, sangue assim, ó, esguinchado. A gente tinha esquecido do mal que a gente queria fazer. A gente tinha esquecido que a gente queria pagar o mal com o mal. A gente estava injustiçado, irado. E aí o nosso mal se voltou contra nós. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma criança, né? Precisamos examinar o nosso coração. Você já desejou mal para alguém? Você já se incomodou com o fato de Deus amar e perdoar os seus adversários, os seus inimigos? Você é uma daquelas pessoas que tem um preconceito e nutre esse preconceito? O amor de Deus não tem fronteiras. Precisamos celebrar o arrependimento. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós também devemos nos alegrar porque um pecador se arrepende. A mensagem final de hoje, o livro de Jonas termina com uma pergunta em aberto. E talvez, porque Deus espera que cada um de nós responda: você também ama como eu amo? Nós precisamos amar como Deus nos ama. Devemos amar como Deus nos amou. Deus nos amou do jeito que nós somos. E Ele tem trabalhado em nós para que nós melhoremos a cada dia. Deus ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você do seu jeito. E você e eu possamos responder a esse amor de Deus. Que a nossa fraternidade gere amor. E que nós cresçamos cada vez mais em amor, em dedicação, em acolhimento, em incentivo, alegre por um pecador que se arrepende. Nós vamos voltar para orar pelo seu motivo de oração. Enquanto a gente louva a Deus com mais um cântico, você que ainda não mandou, o seu motivo de oração vai poder fazê-lo. E nós vamos estar orando por você, pelo seu motivo de oração, por aquilo que Deus tem colocado na sua mente nesse momento.